Olá pessoal, tudo bem? Então nessa semana nós vamos falar sobre o roteamento e sobre os controladores. Na semana anterior nós falamos um pouco sobre model e sobre view. Então model é aquele arquivo onde vai ter as nossas regras de negócio, validação dos dados e o acesso aos dados de um banco, por exemplo. As visões são as interfaces que o usuário vai manipular, então onde ele vai entrar com os dados para serem manipulados pelo nosso sistema. O controlador ele vai controlar a execução do nosso sistema, então o que deve ser executado, qual visão deve ser mostrada, como que o modelo deve ser chamado para buscar as informações ou para salvar essas informações. E o roteamento ele vai dizer para a gente qual controlador deve ser executado e qual função do controlador deve ser executada. Então o router ele vai ser a parte da aplicação que vai realizar o mapeamento de uma requisição HTTP, então seja de um pedido do usuário, de uma requisição que o usuário vai fazer, e essa requisição ela vai ser mapeada para uma função que vai ser executada no controlador. Então, aqui, por exemplo, nós vamos ter o computador do usuário fazendo uma solicitação, uma requisição, um pedido, pedindo para que seja executada alguma coisa. Essa requisição vai bater primeiro no nosso arquivo aqui, que a gente vai chamar de index.php. Então, esse arquivo vai ser o nosso router ou o front controller, o primeiro controlador. Esse arquivo router, ele vai dizer para a gente qual controlador deve ser executado. Ou seja, eu vou ter vários controladores, cada controlador para uma parte específica do meu sistema, com lógicas específicas. E aí, então, esse arquivo index vai dizer, ó, tem que ser executado o controlador 1 com tal função, ou tem que ser executado o controlador 2 com outra função, com outro método. Então essa é a função principal aqui do nosso router, do nosso front controller. Aqui para criar o nosso exemplo de router, então vai ser um router bem simples, né? No caso nosso um curso introdutório, só para a gente entender como que as coisas funcionam, então nós vamos usar aqui algumas funções. Então a função inset nós já utilizamos, então essa função ela serve para verificar se uma variável foi criada, ou se ela foi setada, né? E aí, então, nós vamos usar aqui se e set. Aqui eu vou passar o vetor get, por exemplo, que vai ter todos os dados que foram enviados via get, e aqui o nome do parâmetro que foi enviado via get. Então, se essa função retornar verdadeira, quer dizer que o parâmetro c, no caso aqui, foi enviado via get. Então, nós passamos uma variável pela URL com algum valor. Então, depois nós vamos utilizar a função fileExist. A função fileExist vai dizer se um arquivo existe no nosso código. Então, se um file, arquivo existe. Para usar ela, então, nós colocamos fileExist e o caminho de um arquivo. Então, nesse caso aqui, o caminho de um arquivo vai ser o valor que foi recebido pela URL, então, com o parâmetro get, tá? E aí, ponto, extensão PHP. Então, se esse arquivo existir, ela retorna verdadeiro, executa o if. Se ela não existir, ela vai retornar falso e vai executar o else. A última função que nós vamos usar é a isCallable. Então, is é callable executável, ou chamável, né? Então, ela vai dizer para a gente se uma variável, por exemplo, ou se um texto, uma string, ela corresponde a uma função que existe dentro do nosso código. Então, se a gente pode chamar uma função com o nome que está armazenado em uma variável. Então, por exemplo, aqui eu criei uma variável, var, coloquei dentro dessa variável o texto. Então, é um texto, tá? Soma. E eu estou verificando se essa variável ela é chamável, ou seja, se ela é uma função. Se ela é uma função, então eu posso chamar a função com o nome que está armazenado dentro da variável. Então, var, e aí eu estou passando 10, 2. O que tem dentro de var? Tem soma. Então, ele vai executar a função soma, que está aqui embaixo, ok? E vai passar o 10 para o N1, o 2 para o N2, vai somar e vai imprimir o resultado. Se dentro da variável var tivesse um nome que não corresponde a uma função, então, por exemplo, se chamasse multiplicar, aqui eu não tenho a função multiplicar, então ela ia retornar falso e não seria chamada a função, não seria executada. Bom, pessoal, então essas funções que nós vamos utilizar para fazer o roteamento, e aí na próxima aula nós voltamos então com a prática para verificar como que isso vai funcionar. Então até lá.